Hoje vamos mergulhar direto no capítulo 11 de Marcos. É assim uma sequência de eventos muito intensa, né? Com certeza. A chegada em Jerusalém, depois a figueira, a purificação do templo, o confronto sobre a autoridade, muita coisa acontecendo. Isso. E começa de um jeito bem específico, com Jesus pedindo um jumentinho que nunca tinha sido montado. Exato, com aquela instrução curiosa: o Senhor precisa dele e logo devolverá. E os discípulos acham o animal exatamente como ele disse. Aí tem a entrada, né? O pessoal jogando mantos, ramos, gritando hosana e falando do reino de nosso pai Davi. Uma recepção bem calorosa, de rei mesmo. Só que um rei diferente, né? O jumentinho aponta para a humildade, para a profecia de Zacarias. Não é um cavalo de guerra. Já mostra uma tensão ali, entre o que o povo talvez esperava. Tipo uma libertação política, talvez? Exato. E o que Jesus realmente estava trazendo. E essa tensão fica clara logo depois, né? Fica assim. Porque depois dessa festa toda, ele entra no templo, dá uma olhada geral e vai embora para Betânia porque já era tarde. Meio anticlimático, não? Pode parecer, mas acho que essa pausa é chave. Ele primeiro observa, avalia a situação do centro religioso, sabe? Antes de agir. Sinaliza que o problema maior talvez não fosse Roma, mas o próprio sistema ali. Faz sentido. Aí no dia seguinte vem a história da figueira. Jesus com fome, vê a árvore com folhas, mas sem figos, porque não era época. E ele amaldiçoa a árvore: ninguém jamais coma fruto de você novamente. É forte, né? É bem forte. Parece até meio injusto com a árvore. À primeira vista, sim. Mas logo em seguida, ele volta para Jerusalém e entra no templo com tudo. Expulsa vendedor, derruba mesa de cambista, banco de vendedor de pomba, Uma ação bem mais direta do que no dia anterior. muito mais. E ele cita a escritura: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A figueira com folhas, bonita por fora, mas sem fruto. Ah, então a figueira era um símbolo do templo. Parece que sim, tinha toda a aparência de religiosidade, a movimentação, mas por dentro, na visão de Jesus, estava estéril, corrupta. A maldição da figueira é como um prenúncio do julgamento sobre aquele sistema. Entendi. E na outra manhã a figueira está seca, desde a raiz. Pedro nota e Jesus aproveita para falar de fé. Exato. Uma fé que move montanhas, que acredita que já recebeu o que pediu. E o ponto crucial que ele conecta, o perdão. Para ser perdoado, precisa perdoar. Essa fé radical parece ligada à autoridade que ele mesmo estava mostrando, né? Tanto com a figueira quanto no templo. Perfeito. Não é só pensar positivo. É uma confiança total no poder do Deus, a mesma autoridade que ele demonstrava. E essa autoridade funciona melhor num contexto de relacionamentos restaurados com Deus e com os outros. Fé de verdade dá fruto, diferente da figueira e do templo ali. E claro, essa demonstração toda de autoridade não ia passar batida. De jeito nenhum. De volta ao templo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, eles vão para cima dele. A pergunta é direta: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Foram no ponto central. E a resposta de Jesus é genial, né? Ele devolve com outra pergunta: o batismo de João veio do céu ou dos homens? Colocou eles numa saia justa tremenda. Totalmente. Porque se dissessem do céu, teriam que admitir que erraram ao não acreditar em João. Mas se dissessem dos homens... E o medo do povo, que via João como profeta. Exatamente. Então, a resposta deles é: não sabemos. Uma fuga, né? Claramente. E isso dá a brecha para Jesus não responder também. Também não lhes direi com que autoridade faço isso. Não é só fugir, parece mais mostrar que eles não estavam prontos ou dispostos a lidar com a verdade. É isso, o problema não era a falta de prova da autoridade de Jesus, era a recusa deles em aceitar as consequências dessa autoridade. Então, resumindo esse turbilhão: aclamação popular, demonstração de poder sobre a natureza e no templo, ensino sobre fé e perdão e um confronto direto que expõe a liderança. Uau! Tudo isso em pouco tempo. Uma escalada muito rápida, preparando o cenário para o que viria depois. E fica a pergunta, né? Como essa fé que Jesus pede, essa fé que move montanhas e perdoa, se conecta com essas ações tão ousadas, tão confrontadoras dele? Boa pergunta. O
que essa mistura de poder, fé, oposição e perdão nos diz sobre a mensagem central ali, tão perto da paixão? Acho que é algo para a gente continuar pensando.